A gente vai ter um papo super legal aqui. Hoje a gente vai falar sobre growth, né? Sobre técnicas aí de crescimento, voltado para startups. O Mineiro está fazendo uns ajustes técnicos aí. Ele é um cara que tem uma experiência muito grande no assunto, então para mim é um prazer muito grande ter ele aqui como convidado. Como eu falei para vocês, eu preparei um roteiro, mas assim, isso aqui fica muito mais legal se vocês participarem, manda as perguntas, tira as dúvidas, vai preenchendo aí na caixinha. Mineiro, enquanto a gente vai começando, as pessoas vão chegando aí. Cara, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Eu acho que é um prazer enorme. Eu que agradeço. Eu queria que você se apresentasse, cara, enquanto as pessoas vão chegando. Conta um pouco quem você é para quem não te conhece. O pessoal sabe que você é mineiro e especialista aí no crescimento de startups. Acho que é isso que a maioria sabe aqui. Vamos lá. Bom, antes de tudo, boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite. É um prazer poder bater um papo com o pessoal que te acompanha. Bom, meu nome é Gabriel, eu sou mineiro mesmo. Uma vez já me perguntaram, mineiro, você que é de Goiânia? No caso, não, sou de Minas mesmo, de BH. Eu sou engenheiro de alimentos de formação aqui pela Unicamp, pertinho da gente, mas decidi sair dessa vida e acabei vindo para o mundo, né, de marketing digital, de empreendedorismo, de startup. E aí eu entrei na Resultados Digitais, né, em 2013. A RD era super pequenininha ainda. Eu entrei lá no time de marketing, depois fui evoluindo. Em 2015 eu criei o time de growth lá dentro, né, trazendo um pouco dessa prática, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas essa prática de análise, de testes, enfim. Em 2018 eu trabalhei com o Eric, né, com o CEO da RD, na parte de projetos, gestão, governança. E lá dentro também tive a oportunidade de ver muitas outras coisas, né? Então, eu acabei participando do projeto de expansão internacional, do M&A que a RD fez, e depois fui criar um produto novo. Então, acabei passando por várias coisas lá na RD. E aí, em 2019, eu saio da RD, bem no iniciozinho, e me junto à Singu como sócio e CMO lá, né? Singu Marketplace de serviço de beleza. Enfim, aí eu começo um trabalho razoavelmente bem diferente, né, do ponto de vista de indústria, de empresa. Antes era um modelo mais B2B, SaaS, web, agora a gente vem para um modelo B2C, mobile marketplace, e com público, né, 95% feminino. Então, assim, a grosso modo, essa é a minha trajetória, né? E aí, mais recentemente, na verdade, eu fundei também a Growth Leaders Academy, né? Que é o primeiro programa de mentoria. Eu preciso te atualizar disso, inclusive. Faz o merchan, Mineiro. Como é que funciona? Quem quiser conhecer. Vamos lá. Bom, o GLA, né, o Growth Leaders Academy, é o primeiro programa de mentoria focado em líderes de marketing growth. A gente viu uma necessidade meio bizarra no mercado, né, para isso. E aí eu montei junto com a Thay, que é a CMO da Max Milhas, que você conhece super bem também. Então, a lógica, a gente constrói turmas super pequenas, tipo, até 8 empresas no máximo. A gente tem um programa, né, são 5 encontros, depois tem um grupo de alumni também, e a gente ajuda o líder a passar por alguns dos desafios ali, porque assim, a parte técnica de marketing é muito pequena dentro do desafio geral de liderança como um todo, né? A gente fala de time, a gente fala de políticas, né, dentro da empresa, a gente fala de orçamento, de estratégia. Então, tem muitos aspectos que são diferentes ali da parte técnica e que não existe um modelo hoje, né, formal. E muitas das iniciativas de educação nova, né, se a gente pegar assim, a Gama Academy, Terra, que são incríveis, elas acabam voltando para a base da pirâmide, né, na formação do analista, do cara mais técnico e tal, o que não só não tem problema, como é muito necessário, né? A demanda tá um negócio bizarro. E aí eu preferi acabar indo para o outro lado, em vez de competir com muita gente por um volume maior, a gente acabou escolhendo, praticamente a gente não tem uma competição hoje, né, clara, porque é muito específico o negócio. Mas acho que essa é uma das vantagens de trabalhar com nicho, né? Sim. Você resolver um problema muito bem, ao invés de tentar resolver o problema de todo mundo. O Mineiro, quem quer se inscrever, quem quer conhecer mais, qual que é o caminho? Tem um link na tua bio, tem um endereço, como é que é?
Isso, boa. Tem o link na minha bio, mas também é growthleaders.academy. A gente pode mandar aqui, depois eu mando Bora. nos comentários aqui. A gente acaba selecionando, né, as pessoas que vão participar, exatamente para a gente manter um altíssimo nível ali, mas, cara, é bem legal, os feedbacks são muito bons, assim, a gente tem muitos cases legais. A gente já está indo para a 7ª turma. Uau. Até a 5ª turma foi extremamente stealth mode, assim. Era muito experimentando, ajustando o negócio. Mas enfim, mas está indo super bem, tá? É um projeto super legal, bem orgulhoso dele. Muito bom, cara. Para quem chegou aí, quem está chegando, o Mineiro estava se apresentando. E a primeira pergunta, Mineiro, que eu tenho que te fazer, cara, que eu sei que você... Todo papo que alguém tem com você, contigo. O que é esse trem aí de growth? Qual que é a diferença do que a gente chamava de marketing de performance? Vai um pouco para a definição, assim, back to basics aqui. Tá bom. A própria definição ela já é polêmica por si só, né? Então, toda vez que me faz essa pergunta, eles me fazem essa pergunta todas as vezes, isso aqui é muito importante porque, né, a gente precisa consolidar ali o conceito. Eu volto muito à origem do negócio. E a origem do negócio vem com quem cunha o termo, né? O Chanelis lá, ele cunha o termo de growth hacker, growth hacking e tudo mais. E ele fala que o growth hacker é o cara, né, ou a cara, no caso, né? Então, a pessoa que com um objetivo muito claro de crescimento da empresa e que faz isso através de métodos pouco ortodoxos, né, mais criativos, alternativos, muita análise e testes, né, experimentos. Então, quando você pensa isso, quando você pega essa definição, fica muito claro de ver que não é a mesma coisa que marketing de performance, apesar de que marketing de performance se encaixa perfeitamente nesse negócio. E um exemplo claro é muito simples. Talvez a sua maior alavanca de crescimento, né? Ou seja, quando a gente fala de growth, se a gente volta na origem, a gente está falando das empresas do Vale, né? Empresas de alto crescimento e tal. E essas eram empresas que conseguiam entregar muito resultado com muito menos recurso do que... muito recurso desproporcional, né? Ao tamanho do resultado ali. E muitas vezes, por exemplo, a alavanca de crescimento, ela não está necessariamente na aquisição, no processo do marketing em si. De repente está em outra frente, de repente está em você mexer em preço, de repente está em mexer em retenção, de repente em referral, em qualquer outro lado, ângulo do funil ali que você tem. Mas a essência da coisa é o marketing de performance, o marketing digital, ele usa das mesmas premissas ali, só que ele está focado num pedaço do funil. Inclusive, quem quer ser um bom profissional de growth tem que ser muito bom em performance, exatamente porque é uma parte muito fundamental no processo como um todo. Né? Bacana. Então, acho que assim, conceitualmente, ficou claro, a gente começou a elucidar um pouco a questão. Agora, sim, quem está assistindo aqui e não tem nada, né? Ou pratica, sei lá, faz uma estratégia de mídia paga, tem uma visão clara de funil, mas está muito focado em geração de lead com a perspectiva de mídia paga. Por onde que começa? Qual que é o beabá, assim, o playbook do growth? Como que ele começa, Mineiro? Legal. Eu acho que são duas grandes coisas. Assim. Uma é a gente começar a trazer a mentalidade, uma mentalidade de growth, ou seja, de experimento, de foco, de análise e tudo mais. Então, por exemplo, para quem tem um escopo limitado, ou seja, a pessoa não consegue interferir em outras áreas, para mim a lógica principal é o que essa pessoa tem que fazer, ela precisa passar a ter uma política de se medir muito melhor as coisas, de achar através dessas áreas. Então, vamos supor, estou rodando 10 campanhas ao mesmo tempo aqui, de mídia paga. Cara, tem alguma segmentação que está funcionando muito melhor, ou tem algum copy, ou tem algum detalhe da campanha que está funcionando melhor. Ou se tem uma campanha que está me gerando mais leads e mais conversões lá na frente e tal. Ele exatamente pegar isso e fazer vários experimentos. E aí experimentar, putz, será que se eu mexer nisso aqui aumenta a performance? Será que se eu mexer nesse aqui aumenta? Putz, piora, corta. Mexe no outro, melhora, continua. Então, assim, a primeira coisa é vamos falar de trazer a mentalidade. Então, a mentalidade de análise, a mentalidade de focar em poucas coisas e depois de fazer experimentos para tentar gerar aumento de conversão, enfim, crescimento de um modo geral ali na sua área de atuação. Agora, o segundo passo para quem de fato consegue ter uma intervenção maior, ou seja, consegue
ir conversar com o time de vendas, consegue conversar ou com o time de produto, ou de CS, ou qualquer que seja o time de departamento, aí já é uma visão um pouquinho diferente, que é a mesma mentalidade, mas em vez de você analisar qual que é a melhor campanha do ponto de vista, por exemplo, de CPC, né, de custo por clique, ou de CPL, custo por lead, você meio que ignora um pouco esse aspecto, não ignora, você deixa ele de lado temporariamente, e de fato você vai ver quais campanhas estão gerando mais resultado lá na frente, né? Então, quais campanhas, por exemplo, estão gerando melhores clientes, com mais LTV, com mais retenção e por aí vai. Por quê? Isso é um negócio que a gente fez na Singu. Nem sempre a campanha que tem a melhor performance, né, vamos botar assim, das métricas de campanha é o que traz o melhor cliente. Né? E, então, às vezes, vale muito mais a pena você pagar, cara, 30% a mais no lead que você está gerando, mas porque ele gera um cliente que te gera 3 vezes mais receita. E esse é o problema eu acho que para mim essa é a grande, grande diferença do que é o marketing performance e o que é o growth de verdade. Os dois são super importantes, mas no fim do dia, o marketing performance ele tende a ser orientado, e depende da estrutura da empresa, os incentivos e tudo mais, se ele consegue conversões mais baratas, né? mais eficientes, mais conversões, mais baratas, enquanto muitas vezes não é isso que é o melhor para a empresa no médio e longo prazo. Né? Isso é bem interessante que você falou, né? Às vezes o marketing de performance ele fica meio com uma lógica meio departamentalizada, né? Clusterizada, é um KPI meio cego, né? Tipo, eu tenho um foco de otimizar a aquisição, ponto. Exatamente. É isso que você está dizendo. E às vezes no bottom line da DRE, aquele tipo de aquisição eventualmente não é mais interessante, né? Pro negócio, né? Isso sim, foi um caso da Singu super clássico, a ponto de que isso eu já falei muitas vezes, né? A ponto de que eu cheguei a palestrar sobre isso no RD Summit, lá no palco principal, em Berlim e São Francisco, sobre esse case, porque ele realmente foi muito significativo, apesar de ter nenhuma, meu Deus, que genialidade ali por trás. Mas a lógica foi, assim que eu entrei e fiz análise, eu vi que toda a premissa de aquisição da Singu, ela estava muito voltada para uma coisa que não era a melhor coisa do médio e longo prazo, trazendo de uma forma bem prática. A Singu sempre focou em mulheres de 18 a 24 anos. Por quê? Porque é um público mais moderno, mais early adopter e tudo mais. E quando você vê a performance de todas as campanhas, influencer trazia muita coisa, todas as campanhas tinham menor CPI, né? Menor custo por install, menor custo por clique. Por quê? Porque é um público que naturalmente já está mais disposto a testar as coisas e aberto a essas inovações, vamos botar assim. Então, todas as métricas de marketing eram muito melhores para o público de 18 a 24 anos. Só que quando eu vou fazer a análise, né, e aí a gente analisou 500 mil de pedidos que a gente já tinha ali, a gente vê que tem um outro público, né, principalmente de 30 a 36 anos, que me gerava 2,3 vezes mais LTV, ou seja, me gerava 2,3 vezes mais dinheiro no meu bolso do que o 18 a 24. Então, às vezes eu estava economizando 30% por causa de uma campanha ali, do clique, do install, mas lá na ponta, essa minha cliente de 30 a 36 me dava 2 vezes mais dinheiro, 230% mais dinheiro. Quando a gente vê esse negócio, e todos os canais, as influências, segmentações, copy, criativo, tudo de performance, inclusive linguagem, site, social media e tudo mais, tudo isso era voltado para esse público. Quando a gente entende isso e quando você olha os números, assim, é indiscutível, na verdade. É bizarro, porque essa é uma métrica, mas tem umas as 10 que reforçam tudo isso com muito mais detalhe. E aí, a gente começa a ajustar as coisas, ajustar, nosso CAC cai uns 85%, mais ou menos. Ele sai de, tipo, de um recorde ruim, né? Que a gente tinha de uns R$84, cai para 13, sendo que mês passado bateu 9,29, foi mais recorde ainda do negócio. E antes a gente tinha um payback time, né? Ou seja, o tempo entre o cliente investir para trazer aquele cliente e ele, de fato, se pagar, né? Quando ele me traz dinheiro suficiente para ele se pagar. Antes demorava 10 meses para isso acontecer. O que dentro de business, como a gente está acostumado, de marketplace, SaaS, é super de boa. Você falando de 6, 12, 14 meses ali, tá saudável e tal.
E aí a gente reduziu para 15 dias esse período, porque, cara, a gente mexeu. A gente pegou um público que a gente parou de gastar dinheiro com gente, né, com segmentações e coisas que não faziam sentido. Do mês para o outro eu cortei mais de 100 pau de mídia que a gente comprava. Do outro passou a trazer mais gente que gastava mais, consumia mais, então eu diminuo o CAC e eu aumento a LTV. Quando eu faço essas duas coisas ao mesmo tempo, é bizarro, transformador, assim. Sendo que eu estava vendo ontem, inclusive, alguns detalhes assim, dos números, dependendo do cohort ainda, dependendo da segmentação que a gente faz, a gente chegou a ter coisa de 9 dias, 10 dias assim, de payback time. Então, no fim, a gente virou uma empresa muito mais saudável, porque parou de olhar para o resultado de um pedaço do processo, olhou para o resultado do processo inteiro. E é lógico que no curto prazo, dá um pump, aliás, diminui o nosso pump, dá um impacto ali nos nossos resultados de pedidos, ou seja, pedidos estava numa crescente, ele dá uma diminuída. Só que todos os economics, né, ou seja, tudo de grana na prática, acaba sendo muito melhor. Então, quando a gente leva isso para os nossos investidores logo no início, puta, não tem discussão, Claro. porque é literalmente uma máquina de fazer dinheiro, enquanto antes era uma máquina de torrar dinheiro. Isso me lembra muito quando a gente faz as discussões de e-commerce, né? Com produtos mais vendidos versus produtos mais rentáveis, né? Porque eu brinco que às vezes a mídia de performance quer vender pão quente, né, cara? Porque é mais fácil. É isso aí. Né? Eu rodo as campanhas que estão entregando mais porque é mais fácil. É quando eu digo, não, você para de vender isso, eu quero que você comece a vender isso aqui. E aí realmente a gente tem que ter uma discussão mais aprofundada e é muito desafiador. Agora, só um comentário. Mas eu acho que uma das grandes dificuldades aí não tem nada a ver com a pessoa de performance. Tem a ver com liderança mesmo, e estratégia e tudo mais. Porque o próprio incentivo da pessoa é diminuir vamos supor, o CPC. Cara, se a sua missão é diminuir o CPC em 30%, você vai diminuir. O que você vai fazer? Diminuir o CPC em 30%. Então, quando eu falo isso, até, galera, não me entendam mal aí, mas é muito mais uma lógica do incentivo estar, inclusive, alinhado com essa... Precisa estar alinhado. A pessoa tem que ser, inclusive, recompensada, não de acordo com a performance pontual, né? Eventualmente, você pode até ter alguns indicadores intermediários, mas as pessoas têm que ser premiadas se, de fato, a companhia gera crescimento. E é por isso que, na definição, ela volta que é uma pessoa que está preocupada com o crescimento da companhia e não necessariamente dela. Legal. E até para isso a gente tem que ter um acesso a informações muito mais robusto, né? Porque eu vou ter que traquear cada um desses leads, vou ter que entender depois o LTV, eu vou ter que ter definido, né, as métricas do negócio de uma maneira muito mais clara. Acaba sendo uma conversa, acho que mais madura mesmo, né? E o Mineiro, uma outra coisa, eu sinto que assim, um pouco do que você está falando, quem está assistindo aqui, tem muito a ver, cara, essa tua conversa tem muito a ver com o momento que a gente vive, né? Que é um momento de crise, que é um momento desafiador, que o que você fala faz mais sentido do que nunca. Eu queria que você fizesse duas avaliações aqui. O primeiro faz sentido, cara, na crise o papel do growth vai ganhar mais valor? E o segundo quanto tempo que você levou para fazer essa virada que você contou na Singu? Para quem está assistindo, pensar o seguinte, cara, é o quê? É um negócio que vai demorar 6 meses, vai demorar 3... Eu sei que é uma pergunta meio ingrata, né? Quanto tempo demora para você começar a ver resultado? Mas só para as pessoas começarem a situar, assim, entre entender a situação, o as-is, né? Mapear a jornada, começar a traquear, olhar, qual que é dá uma noção de tempo aqui. Tá, a primeira é do papel do growth, né? Então, se a gente volta na essência do growth, era entregar resultados desproporcionais ao investimento feito, através de métodos criativos, análise e teste. Então, mais do que nunca, essa premissa não é só ela é válida, como ela passa a ser necessária. Total. As empresas, para sobreviverem agora, e a gente tem uma frase clássica, né? A escassez é a mãe da criatividade ali. E é por isso que às vezes eu vejo essas big companies tentando inovar, e eu falo assim, velho, eu acho que só tem um jeito de fazer, que é bota alguém lá dentro, bota essa missão clara e não dá dinheiro para essa pessoa. Porque se você der dinheiro, estragou tudo. Tipo, a pessoa vai no caminho mais tradicional ali do negócio. Então, o momento agora é exatamente disso, é perfeito para isso, né? Infelizmente, a gente tem agora uma situação ultra delicada e tudo mais.
E eu acho que uma coisa interessante também do momento é que força as pessoas a fazerem mais teste também, né? Do tipo, antes de eu ir investir com tudo, cara, deixa eu fazer um teste para eu pegar uma evidência que esse negócio faz sentido eu investir nisso aqui. Então, eu acho que as empresas vão ser muito mais diligentes com investimentos, com despesas e tudo mais. E para ser diligente com despesas, estratégia e tudo mais, você de fato precisa ter uma capacidade de análise muito maior. Uhum. Porque senão você não sabe exatamente. Aí você vai queimar dinheiro com certeza, né? Muito bom. E o tempo? Aí a O segunda é tempo. o tempo. Eu vou respondendo enquanto dá justa luz, que ela tá me incomodando, acho que tá Vai muito forte, tranquilo. mas beleza. Cara, o tempo é um negócio realmente meio bizarro, mas assim, o processo inteiro, ele foi bem rápido até, na verdade, né? Eu entrei, aí no primeiro mês eu saí tentando fazer um tanto de coisa, aí nada funcionou, aí eu falei, velho, calma, tô fazendo merda, deixa eu fazer o que eu sempre fiz, deixa eu gastar um tempo analisando, deixa eu ver onde tem algum buraco aqui, aí eu vou pra cima. Eu tinha 2 estagiários na época né, engenheiros da Poli, muito bons. E aí botei os dois para trabalhar. Em 2 semanas a gente chegou numa análise, 11 dias, na verdade, para ser mais preciso. A gente chegou numa análise bem boa, e a gente praticamente interagia dia sim, dia não, assim. E era assim, era um CSV com 450 mil linhas ali, e o Excel queimando a máquina, e pivot table, e tabela dinâmica. O pessoal fica pirando em AI, não sei o que, velho, isso é para depois. E aí a gente já viu muitas coisas. Quando a gente vê muitas coisas, a gente já começa a mexer muito rápido. Eu acho que essa agilidade é um negócio importante também. Então, para você ter ideia, o CAC, ele nessa época estava uns R$ 55, assim, ele já tinha diminuído, ele já estava estável nos 55,60. 84 foi o recorde, né? Muito rápido ele cai para R$ 40, porque só de fazer alguns ajustes, de parar de gastar uma grana, ajustar que uma coisa que eu fiz também, eu vi que tinha um certo balde furado ali, então tinha tinha umas fraudes rolando, tinha umas coisinhas, eu fui achando o que estava meio que vazando, Uhum. e em uma semana eu cortei 10% de orçamento Quer desperdiçado, dizer, sabe? Aí, campanha vitoriosa e balde furado já dá um primeiro choque de gestão no negócio. exato, as pessoas elas tendem a querer sofisticar muito as coisas, sendo que muitas vezes é o arroz com feijão que vai entregar mesmo, né, no fim das contas. E aí, muito rápido, a gente gera uma primeira queda. E aí vem assim, olha, antes era uma hipótese, muito bem fundamentada, mas ainda era uma hipótese. Cara, agora, beleza, faz sentido, tipo, tocamos no machucado certo aqui. Agora é continuar mexendo. E aí, a gente atingiu o LTV/CAC 1, que a gente analisa os 30 primeiros dias de vida do cohort e vê o LTV/CAC ali, né? Então, quanto ele recuperou do investimento. Cara, 3 meses depois que a gente pegou para fazer isso, começou a mexer, e aí a gente já puxou uma outra análise depois. Eu fiz umas 3 análises mais profundas ali. Cara, em 3 meses a gente já tinha saído dessa lógica de demorar 10 meses para se pagar, para demorar um mês para se pagar. E na minha cabeça, não vou mentir não, já estava maravilhoso. Tipo assim, na minha cabeça, pensa, sai de 10 para 1, tá Fudido, né? maluco, já tava do caralho. E eu, honestamente, não estava muito pensando mais nisso. Eu, tipo assim, cara, beleza, esse problema está resolvido, tipo, né, de número ali e tal. Eu já entendi que é aqui mesmo que a gente tem que mexer. Beleza, foda-se. Depois eu vejo esses números aqui, né? Então a gente acompanhava lá, quinzenalmente, esse número e tal. Eu falei, tudo bem, vamos voltar a trabalhar. Cara, e aí a gente foi trabalhando. Então, assim, o processo inteiro da gente chegar a bater 1,4, 1,5 em 30 dias de vida, e depois até algumas flutuações, mas ainda muito alto, demorou 6 meses o processo como um todo. Mas é importante as pessoas entenderem que não é depois de 6 meses que vem o primeiro resultado. O acumulado para chegar nessa coisa maravilhosa que eu falei, Uhum. vem depois de 6 meses. Mas a questão até do balde furado, que eu falo nessa palestra aí, cara, em uma semana você tem que achar desperdício. Porque tem, entendeu? Sempre Tem tem. desperdício rolando. Ferramenta que a gente contrata, tá pagando, não usa. Cara, é campanha. Pra você ter ideia, fui revisar a campanha, nosso CAC era isso que eu falei, no 55,60. Tinha campanha que o CPA tava R$ 1.500. Olha que nunca ia se pagar essa porcaria.
Cara, na hora, tesoura. Então você vai tendo uma certa postura, tem que ser um pouco firme também, Uhum. porque eventualmente você fala assim, ah, mas ainda traz um resultado. Eu falei, cara, acabou, essa conta não fecha, eu não quero tu gerar número só por gerar número, eu preciso entregar no fim do dia ali. E essa foi uma coisa boa, assim, e que o mais legal da história é que eu vou para o Vale todo ano, né, praticamente. Assim, eu invisto do meu bolso. As empresas que eu passei sempre investiram comigo, mas eu sempre investi também para eu ir para os Estados Unidos, aprender lá e tal. Cara, eu sempre achei um lugar muito, muito incrível. Mas foi muito massa ano passado ter palestrado lá. Incrível. E nego pagou pau igual, assim, porque a magia da coisa foi a simplicidade. Então, enquanto o nego estava pagando de AI, eu falei assim, meu filho, você só precisa fazer as perguntas certas, ter uma boa infra de dado e gastar tempo olhando para o negócio. Achou? Foca e martela poucas coisas. E, cara, desde os europeus lá e o pessoal lá de São Francisco também, ficaram muito impressionados com essa, falei assim, caralho, que coisa simples e eficiente. Então isso me deixou bem orgulhoso, exatamente porque eu acho que a gente tem muito, não deve muito não, sabe? Tem muitas Tesão. coisas de ecossistema e tal que são muito evoluídas, por isso que eu continuo indo para lá, continuo querendo sempre meio que entender tudo que está acontecendo meio real time lá. Uhum. É, mas foi muito bom a gente ver essa coisa que é isso, a simplicidade funciona, sabe, no fim do dia. Muito bom. O Mineiro, você falou que você chegou lá, você tinha uma equipe com dois meninos, dois estagiários da Poli, né? Quem está pensando em compor um time, quais que são as peças, assim? Primeiro o mundo ideal e depois como é que é na prática, assim? Que ordem vai contratando? Quais são as pecinhas do jogo aqui? Eu tinha um time maior, na verdade, que focado nesse Hum, projeto de análise eram os dois, tá? Cara, sobre time é um negócio que eu venho estudando, pensando e conversando com muita gente há muito tempo. E eu acho que o Brian Balfour tem um approach para time que eu aprendi lá na Reforge, no curso dele lá e tal, que é bom, assim, que é meio você. A gente tem uma mania de desenhar organograma, né? Antes de tudo, do tipo assim, ó, como que eu vislumbro isso aqui? Não, vai ter um cara que vai cuidar disso, tem um cara que vai cuidar disso. E ele defende um negócio que eu acho bem interessante, é como eu estou tentando fazer e tem funcionado. Que é meio que assim, uma vez que você fez essas análises e tal, e descobriu aonde você quer marretar ali nos próximos 3, 6, 9 meses, qual que é o recurso mais importante que você precisa para entregar aquilo ali? hum, E aí você traz aquela pessoa. Então eu parei de ter grandes vislumbres para o futuro de time. É claro que às vezes você precisa simular e uhum, tal, para budget, parará, parará. Mas no fim do dia, quando você vai desenhar orçamento ou previsão, você está muito mais querendo ter uma alocação financeira do que prever o cargo propriamente uhum. dito, né? Até porque não dura 6 meses as previsões que o nego faz de É. headcount, enfim. Essa é uma lógica mais de tarefas, de tasks, assim? É menos de teste, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Assim, estudando e fazendo vários testes, a gente viu que tinha um ângulo para Singu B2B muito bom. Hum, Tá? A gente fez teste, conversou, analisou, fez tanto de coisa, projeção, tal, tem um negócio B2B muito bom. Aí a gente faz teste, vê se é verdade, e falou assim, cara, realmente tem uma oportunidade aqui. Agora, então, como é um projeto grande, não é uma tarefa de 2 meses fazer um B2B, é uma unidade de negócio entendi. nova, Quase que praticamente. uma squadzinha que vai cuidar desse desafio aí, porque tem uma oportunidade grande, isso Exato. aqui. E aí, só que o interessante que eu fiz foi não montar uma squadzinha, mas trazer uma pessoa que vai ser o dona desse desafio. E aí ela vai, assim, eu vou ter que fazer ajustes para o resto do time casar e ajudar essa pessoa ajudar outras pessoas, né? Então a lógica é meio que, por exemplo, a Singu, a gente, pela natureza do negócio, comunicação é um negócio muito importante. E sempre vai ser, né? Do tipo por ser B2C, por ser um negócio de beleza, por ser um negócio feminino, por ser um negócio, né, mais moderno, com uma causa muito clara e tal. Então eu sempre vou precisar ter alguém de comunicação. Se vai ser uma, duas, três, se vai ser estagiário, aí é outro Uhum. problema. Mas esse desafio eu sempre vou ter. Beleza, resolvi esse problema. Aí eu decidi, por exemplo, que eu ia falar agora, nossa, a Berê apareceu aí, Cecília Berê.
de PR, por exemplo, que para a Singu é um negócio muito, muito importante. Cara, por credibilidade, por autoridade, por segurança e tudo mais. Então, um negócio que a gente faz questão de investir bem é exatamente numa estrutura de PR. E aí, o que a gente fez nesse caso? Em vez de ter um time, eu tenho uma pessoa, essa pessoa de comunicação dentro do meu time, que faz a interface com a Fala Criativa, que é a empresa de assessoria de empresas da Cecília. Então, beleza. Então, assim, eu não preciso ser todo mundo do meu time, mas eu preciso entender que se aquele é meu foco, eu preciso alguém bom resolvendo aquele pepino. E aí, por exemplo, eu vi uma oportunidade bizarra de SEO para a Singu, mas bizarra mesmo, assim, como eu nunca tinha visto antes nos meus trabalhos, assim. Beleza, trouxe alguém de, vou dizer assim, performance SEO, mas está muito focado em SEO agora. Tanto é que em 3 meses e meio, 4, a gente saiu de 0 para 50 mil visitas orgânicas lá no nosso blog. E o plano é chegar em 1 milhão, daqui a uns 10 meses, mais ou menos. Só que assim, percebe como eu tenho um desafio muito claro e aí eu trago alguém para marretar aquele negócio. Tem um tanto de pepininho do dia a dia para resolver, aí beleza, aí cada um distribui ali entre eles e a galera se ajuda e tal, mas... Então por isso que não é por teste, eu acho que é por grande direcionamento, assim, Você sabe? sabe que semana passada eu estava falando aqui com o Garrido é o CEO da Alexa, Country Manager da Alexa aqui no Brasil, e ele contou uma lógica muito parecida com a tua, né? Então ele cuidava de livro. O Garrido que era da Stone? Não, é o Ricardo Garrido. Ele era da Abril e foi lá para a Amazon. Primeiro ele cuidava de livros e depois ele foi cuidar da Alexa. Ele contou um negócio parecido, cara. Olha como é que funciona lá na Amazon, né? Ele falou, Renato, a gente cuidava de livros e a gente percebeu no mercado que tinha uma super oportunidade para vender livros gospel, né? Categoria gospel, que a gente ocupava pouco espaço, uma categoria gigantesca que podia ser, cara, jogar a gente para outro patamar. Quando isso acontece na Amazon, eles montam exatamente isso. Ele falou, cara, eu tive que pegar a melhor pessoa do meu time e dar o desafio para ela. Dizer, olha, você vai cuidar de categoria gospel. Então, se o cara não entende a cultura Amazon, ele vai dizer, pô, eu fui rebaixado. Ou não é meu trabalho, eu era não sou pago para isso. Do varejo inteiro de livro, agora eu vou cuidar de uma categoria. Ele falou, não, cara, gospel pode ser uma BU e esse cara virar meu pai. Pode ser a primeira, né? Exato. Então, acho que é muito parecido com o que você descreveu. Bem interessante mesmo, né, cara? Acho que toda essa lógica, ela consiste em fazer poucas coisas muito bem feitas. Isso. Eu acho que a essência do negócio é essa. Então, às vezes você dá 18 tiros e cada um fica com um tanto de tirinho, velho, são poucos tiros super bem dados. Isso, acho que até lembra aquela reunião que eu participei com vocês do conselho, da seleção das empresas. Isso, do conselho do nosso fundo. De exatamente, se via muitas empresas meio perdidas, né? Do tipo, cara, eu posso fazer um tanto de coisa, mas não sei exatamente onde que eu marreto aqui, onde que vai gerar mais resultado. E é super comum, na verdade. Eu não julgo que é direto, eu caio nessa cilada também, mas você precisa o tempo inteiro ficar voltando. Eu tenho quase que um trauma com esse aprendizado, que eu vou contar um caos para você, que foi o seguinte. Quando eu estava na Netshoes, a gente tinha ali um dos investidores da companhia, era a Kazek, né? Dos founders ali do Mercado Livre, que era a maior case. Mercado Livre. Simplesmente a maior case de digital da América Latina. E quem representava a Kazek no nosso conselho era o Nicolas, né? Que ele era CFO ali da Kazek no início, e um board member super participativo, que a gente tinha muito contato. E uma vez eu fui fazer uma apresentação para ele, um pouco conselho, uma troca de figurinha, que ele ficava em Buenos Aires, ele vinha para São Paulo, era mais fácil, né, do que o pessoal que estava nos Estados Unidos. E eu nunca esqueço que ele me falou exatamente isso. Ele falou, Renato, você está fazendo 10 coisas nota 6. Eu preciso que você faça 6 coisas nota 10, né? Com essa simplicidade, assim, você para e fala, porra, é isso, cara. Parece que fazer muita coisa é o que você falou. É quem não sabe o que tem que fazer, né? Porque aí dá vários tiros, porque fica meio com medo. Vou apostar as fichas aqui, mas e se não der certo? Então, acho que eu acho que é um viés cognitivo que a gente tem de achar que a gente aumenta a probabilidade de acerto por dar mais tiros. E a boa da verdade é que você piora muito. E aí um exemplo muito simples que eu dou é assim, se você faz um pouquinho de SEO, que posição que você vai ficar no Google? Se você faz um pouquinho de assessoria de imprensa, né, de relações públicas, se você faz um pouquinho de mídia paga, que seja, cara, você não vai ficar em primeiro, você não vai chegar nos maiores veículos, e você não vai ter a melhor campanha, mais otimizada. Então, é por isso que realmente faz todo sentido essa lógica. É difícil pra cacete.
especialmente porque o tempo inteiro a gente toma muita pressão Exato. né, disso. E dentro das coisas da mentoria, é o problema mais comum que eu vejo. Geralmente a galera toma muita pressão e aí começa a dar tiro para tudo que é lado, para mostrar serviço, pelo menos. Eu criei realmente um método mental de ter paz de espírito no meio do caos. Assim. Essa, para mim, eu acho que é uma das grandes coisas que eu evoluí. O que eu acho que as pessoas acham que vai acontecer é que o caos acaba. Se você parte do pressuposto que ele sempre existe, que ele não vai acabar, aí você reage diferente, porque uma coisa é assim, não, eu vou fazer tudo aqui e esse caos vai acabar. Cara, não vai, porque no dia seguinte vem tudo de novo. Lógico. Então, o que eu falo muito para a galera, para os mentorados, cara, uma vez que eu comecei a fazer esse negócio da Singu e deu certo, velho, puta, aí eu realmente entendi o poder desse negócio do foco e comecei a ignorar muita coisa. Minha caixa de e-mail é um caos, meu WhatsApp é uma merda, é tudo uma bagunça. Só que, velho, o negócio as poucas coisas que eu resolvo fazer, elas saem muito bem. As outras não vão sair. E, por exemplo, não é maldade. Não, é foco, né? Não é... É foco. E, cara, direto. Provavelmente aconteceu com você, inclusive, também. Cara, eu demoro um mês para responder nego no WhatsApp. Hoje eu tenho mais de 200 conversas não lidas no WhatsApp. É um caos. Mas Eu vivo super bem. Os 3 OKRs você está entregando. Então, eu tenho um método que é assim... Eu tenho uma lógica de exatamente, tipo, eu fiz a análise e entendi quais são as 2 ou 3 coisas que eu preciso pegar para destruir. Beleza, aí eu defini quais são esses projetos. Tá bom. Tem um tanto de pepino do dia a dia que eventualmente você tem que resolver mesmo, ainda mais num papel mais executivo e tal, eu tenho que fazer. Beleza. Cara, todo dia eu sento aqui no escritório e me dá muita paz de espírito esse negócio. Eu tenho meus to-doist lá como lista de tarefa. Hoje, por exemplo, ali, tem 95 tarefas pendentes lá. Porque tudo que vem na minha cabeça eu taco lá. Sim. Bem um GTD ali. Então, tipo assim, eu tenho que pagar o boleto de não sei o quê, eu boto lá. Eu tenho que, cara, te confirmar a mensagem, não sei o quê, eu boto lá. Eu tenho que ler o que o Renato mandou do material prévio da reunião de não sei o quê, eu boto lá. Eu tenho que marcar uma reunião, eu boto lá. Cara, qualquer merda que aparece na minha cabeça, eu boto lá. Porque eu não gasto cabeça tentando lembrar de nada. Tá tudo lá no To-Do's. Então minha cabeça está livre para pensar nas coisas que eu preciso pensar. Aí eu chego aqui no escritório e aí eu tenho um negócio que tem uma tagzinha lá que eu boto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E aí, assim, eu tenho meu método eu chamo de momento de concentração. Então, o que eu tento fazer eu tento ter 40 minutos de concentração absoluta, sem olhar o celular, sem não sei o que, sem nada, para resolver um pepino. E aí o que eu faço eu boto a tarefa dentro do 1, 2, 3, e isso é cada um dos momentos de concentração que eu vou ter. E aí eu boto no 1, e o 1 é bom que, tipo assim, limpa tudo. E fala assim, eu preciso revisar o documento tal e mandar uma proposta tal. Beleza. Eu ligo meu timer lá. Cara, eu tenho 40 minutos tranquilo para fazer aquilo ali. Foda-se se o mundo tá caindo, se tem boleto para pagar. Beleza. Aí eu faço isso. Só que o que acontece de vez em quando? Eles acumulam muita coisa. E eu falo que tem um tipo de tarefa, que é a mais foda da puta de todas, que ela é muito pequenininha, só que o acúmulo de muitas pequenininhas te gera uma sensação de desespero bizarra, porque parece que você está entupido de coisas para fazer. Uhum. Aí o que eu faço? Eu boto no batch 2, por exemplo, na tag 2, falo assim, cara, deixa eu pegar umas 8 tarefas idiota aqui, que eu mato tudo em meia hora e desço além. Então, assim, é transferir para isso. O Eduardo até falou do Pomodoro, é bem por aí, mas é um mix de GTD, ou seja, você faz um dump. Tem coisa que eu falo assim, cara, por exemplo, eu olho na minha lista de tarefas, isso aqui tem um mês que eu estou pendente dessa tarefa. Se eu não fiz até hoje, ninguém me aloprou, não vai ser feito mais. Pá, tiro da frente. Se alguém me aloprar, aí eu priorizo ou continuo ignorando, paciência. Só que, velho, quando você mata 8 tarefas imbecis em meia hora, você fica numa sensação de produtividade. Eu ia te falar isso, cara, dá um prazer gigantesco, né?
um prazer. E aí você fala assim, velho, hoje eu tô imparável. E aí, para melhorar a minha situação, eu nunca gostei de acordar cedo, sempre achei uma merda, mas depois que meus filhos nasceram, é o único jeito. Eu tô levantando 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, depende. Cara, quando você mata vamos falar, dois batches ali de tarefa, sendo um bem importante e o outro de tarefa idiota que te alopra, dá tipo 7h30 da manhã, eu já falo assim, caralho, velho, eu já entreguei metade do meu dia, são 7h30 da manhã, ninguém me segura Você já mais. vai fazer o ovo Então, mexido da família ali, né? Tô voando hoje. não, cara, o que eu vou fazer, as crianças acordam umas 8 horas, eu literalmente eu faço isso. Tem dia que eu vou tomar café com elas, eu já tratorei tudo. Nego do meu time fala assim, cara, deu 5h50, 6h10, é invite chegando, é feedback chegando, é e-mail para. Pronto, tirei um tanto de coisa da frente, assim. Então, quando você combina essas coisas, e aí perguntaram aqui como escolher o Isso. foco, cara, para mim faz bastante análise. E aí você vai entender onde estão as maiores oportunidades ou Eu ia problemas. te E aí dizer isso. Eu você achei que você deu uma, martela, velho. achei que você deu uma dica muito prática, bacana nessa definição. Quer dizer, gasta um tempo, né, para explorar as oportunidades. Não chega e fala essa. Gasta um tempo, explora, tira algumas da Exato. frente, analisa. Você falou, chequei uma vez, chequei duas. Agora sim, essas são as oportunidades que valem a pena, né? São as grandes oportunidades. Eu achei isso muito bacana como dica prática. Né? Tem uma vantagem ainda nessa história, que é o seguinte. Lembra que eu falei que muitas vezes a gente não consegue, a gente toma muita pressão no dia a dia, né? Cara, quando eu entrego em 3 meses lá para o Thales, essa redução de 10 meses de payback para um mês, você acha que ele vai me encher o saco das coisas que eu tenho que fazer? É tipo assim, quando você começa a entregar e ter essa postura e entregar, você passa a ter o direito de negar Lógico. coisas. Então, as pessoas, às vezes, elas querem negar coisas antes de provarem alguma coisa. Ótimo. Então, logo que eu tento fazer cara, chegou coisa, e aí, por exemplo, o Thales é muito, muito acelerado, né? É um trator mesmo. Cara, tem coisa que faz todo sentido, e aí eu pego, analiso e trago para o meu dia a dia. Tem coisa que faz todo sentido, mas não agora, e eu falo, cara, isso faz todo sentido, mas não agora porque eu estou fazendo tal coisa. Ou a terceira coisa isso não faz sentido nenhum, não vou priorizar, não adianta por causa disso. Não adianta só falar que sim, que não, parecer birrento, não é essa a lógica, né? Cara, quando você entrega e o cara fala assim, beleza, ele sabe o que está fazendo. Ou, no mínimo, foi um bom argumento para justificar, porque pode ser que as coisas não dê certo, Sim. mas a lógica era essa. E quando eu fiz essa primeira análise, eu não saí fazendo. Eu tinha um mês de empresa, né? Então foi no dia 12 de fevereiro, inclusive. A gente fez a primeira reunião de conselho que eu participei, e aí eu já levei o relatório. E aí todo mundo ficou bem chocado com alguns números e tal, e eu falei assim, então, galera, a minha proposta é isso, dado essas coisas, porém, eu não vou fazer isso, e esse número aqui não vai subir, esse aqui vai cair, agora esse eu acho que vai subir por causa disso. Se vocês estão confortáveis com esse negócio, tipo assim, posso trabalhar? Uhum. Porque se a galera não quiser, não adianta também ficar, ficar... Você comprou um colchão de credibilidade ali, né? Exato. Mas beleza, agora você entrega, né? Beleza. Mas a lógica foi essa. Tem uma justificativa para entregar isso, eu preciso focar nisso e vai dar pau aqui. Mas a gente entende que esse problema aqui vai ser muito compensado pelo outro resultado ali. Pode ser? Pode ser. Beleza. Aí fizemos isso. Quando você tem um mês, já reduz 40% o CAC. Opa, alguma coisa foi. Cara, chegou o segundo mês, reduziu mais 35%. Terceiro mês, mais não sei o quê. Aí começou, recorde atrás de recorde. Tá. Menor CAC da história, menor CAC da história, menor CAC da história, maior retenção da história, maior LTV da história. Blá, blá, blá. Cara, aí pronto. Aí, assim, quando eu falo isso dos recordes, é menos sobre ego e muito mais sobre agora eu posso trabalhar. Claro. Tipo, sabe? E isso funciona muito bem. E aí combina muito com o estilo de gestão do Thales, que é trabalha, se der pau me chama e pronto. E eu adoro isso, velho. Me deixa trabalhar. E se eu não estiver fazendo um bom trabalho, intervenha. Uhum. E se eu pedir ajuda, me ajude. Mas tirando isso, deixa trabalhar que costuma Ô, funcionar. Mineiro, você falou muito, né, o que fazer, como começar do zero, tal. O que não fazer? Quais são os conselhos que o mineiro de hoje daria para o mineiro que começou lá na RD ou para alguma menina ou menino que está ouvindo a gente aqui? Qual que é o atropelo? Qual que é Tá. a armadilha da Eu história? acho que tem algumas coisas.
Vou pegar duas aqui que vem na minha cabeça agora. A primeira delas é sair copiando técnica dos outros. Ó, Então, tipo, você vai lá e quero aumentar tal coisa. Aí você vê que o fulaninho da puta que parte fez o isso lá caso e da tal. Hotmail, né? Então. Não, assim, esse ainda é mais icônico, mas pensa assim, aqueles posts meio pilantra, como aumentei em 342% a conversão, bababá, da minha landing page. Então, o post não é pilantra em si. Talvez a pessoa tenha atingido aquele resultado em si. Só que o que eu defendo é que, assim, para a pessoa postar aquilo ali, para ela revelar o negócio dela, é porque ela já está trabalhando em outra coisa. Se ela está postando aquilo ali, talvez aquilo já tenha saturado até para ela. Porque você concorda que se você estivesse no meio da Mega Sena, você não ia ficar publicando por aí de uma forma tão simples. E outra coisa, uma vez que você coloca um negócio público, cara, 200 pessoas estão fazendo. E aí, se 200 pessoas fazem, aquele negócio funciona menos, porque passa, né, normal. Tanto é que aquelas formulinhas patéticas de LinkedIn lá, aquela frase super dramática, não sei o quê. Porra, todo mundo faz aquele negócio. Funcionou? Claro que funcionou. Funciona? Deve funcionar. Mas certamente não funciona tanto quanto Lá funcionou para o cara que atrás. inventou o negócio. Então não adianta você simplesmente copiar. Você pode testar e tudo mais. Show de bola. E a outra dica, velho, é ter paciência, assim, porque uma coisa que eu ouvi uma frase há muito tempo e para mim ela faz todo sentido, que é 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Não adianta, tem coisa que precisa de tempo, ponto, ponto, não tem discussão. O que não significa que não pode ter indicadores para você ver se o Claro. negócio está evoluindo e tudo mais. Mas não adianta, não tem coisa que não dá para ser tão rápido. E muitas vezes a pressa é onde a gente capota porque toma decisão ruim, né? Toma decisão precipitada, não pondera todos os possíveis efeitos colaterais do negócio. Então, ter paciência é um negócio, cara, super difícil, mas é muito importante, assim. Eu acho que quanto mais ambiciosa a pessoa, mais difícil é controlar essa paciência. Assim, né? Eu penso É isso também, muito cara. difícil. Eu fico vendo, eu fico vendo muito, olhando para trás, assim. Honestamente, eu não sei como eu aguentei algumas coisas que eu aguentei. Do tipo assim, cara, desde receber uma oferta para ir para um lugar X e tudo mais, e meio que sair no meio de um projeto, ou uma lógica de realmente o projeto, pô, tentei uma vez, tentei duas vezes, e aí o negócio não deu certo, eu já desisto logo e parto para a próxima. Quando eu olho para o passado, eu falo assim, nossa, velho, eu não sei de onde eu tirei essa sabedoria toda. Foi muito mais sorte que juízo, para ser bem sincero. Para não falar que foi mais sorte que juízo, eu sempre tive muito boas pessoas me assessorando Eu ali, me falo isso, ajudando. cara, que a minha mulher já me livrou de muita roubada, assim, que se eu tivesse, se me deixasse solto, eu fazia cagada, cara, profissionalmente falando ali, né? Aqui em casa, inclusive, a gente já tem um deal claríssimo, que é o do Yin Yang aqui. O eu sou o boi louco, sai fazendo as coisas, babaço, né? Minha esposa para dar ritmo, velho. Nossa, eu já fiz tanta merda. Então, realmente, precisa dessa linha. Profissionalmente, eu sempre tive mentores bons, amigos bons. A gente mesmo, inclusive, né? Muito, acho que o pessoal sabe pouco, assim, mas muito do que eu venho construindo hoje em relação a conteúdo, autoridade, muitos dos princípios ali que eu venho trazendo, foi o Renato que me ajudou. E foi ali no Pitico, quando foi? No início do ano Foi no passado, início do né? ano passado. Sei lá, fevereiro, março, sei lá quando foi. Cara, da gente sentar e vai guiando. E eu acho que é muito necessário ser muito humilde em muitos momentos. É claro que direto eu cruzo a linha da arrogância ali, é um exercício realmente grande, mas eu gosto de sentar com gente boa e melhor que eu para realmente, primeiro, subir minha barra e, segundo, me ajudar a evitar erros muito idiotas, assim, sabe? Então, para mim é um negócio super importante, inclusive que o meu agradecimento público agora aqui para você. Obrigado, cara, mas eu te enganei esse tempo todo, Mineiro, porque eu falava que eu ia te ajudar com conhecimento, mas eu estava aprendendo de growth, na verdade, cara. Esse é o segredo. Funcionou bem para os dois lados, essa é a magia do negócio. O Felipe... Inclusive, Não, fala. deixa eu só falar para o pessoal que eu acho que tem um negócio bem interessante.
que foi como que a gente foi almoçar, no fim das contas, né? Cara, a gente se trombou um dia em algum lugar, depois não sei o quê, aí um falou de um pro outro falou do outro pro outro, até que um dia a gente se trombou lá em Floripa, né? Num coworking Em lá, que eu Floripa, é. tava... Foi Eu fui isso, né? visitar lá os meninos da FIDS, que a gente tinha investido neles, e você estava lá no coworking em Floripa. Eu tava lá, porque eu tava meio remoto ainda, e aí, pra vocês terem ideia, como é que foi o nosso combinado de almoço? Cara, vamos bater um papo? Tipo, eu já ouvi falar de você, você já ouviu falar de mim. Meio que eu não tenho nada para te pedir agora, você não tem nada para me pedir agora, mas vamos marcar um almoço? E era um almoço de 1 hora que virou um almoço de 2 horas e meia, sabe? É um negócio que as coisas vão funcionando desse jeito, assim. Então, acho que a gente não precisa ter muita pretensão o tempo inteiro, mas, cara, ouviu falar bem, tem que estar próximo de gente boa. E aí a barra sobe, você é muito ajudado. Então, para mim, é muito importante esse processo, assim, como um todo. E uma coisa que o Felipe está perguntando o seguinte, né? Pô, que livro que eu posso ler, né? Que curso que eu posso fazer? Você é um cara que eu acho que uma coisa que eu admiro muito é que você é um cara que é estudioso, né? E às vezes a gente tem uma coisa no marketing, cara, que a gente desprezou um pouco, né? A lógica de estudar. O estudar parece que valia menos, né? Não, o que vale é prática, tá? Eu sempre achei isso uma bobagem. E eu gosto muito quando tem caras como você que levantam a bandeira de óbvio que a prática é importante, mas sim ir para os Estados Unidos todo ano, tá lendo os melhores livros, acompanhar os blogs, os grandes pensadores. O pessoal está pedindo um pouco As assim pessoas, né? de dicas nesse sentido. E, cara, eu acho que é isso. Você vai para sempre ter. Isso aí é seu, né? Não é do momento aqui de Uhum. growth, né? Eu acho que isso é um negócio bem interessante, porque é muito sobre uma coisa que eu gosto de seguir filosoficamente sobre estudo, e é mesmo, eu gosto de estudar mesmo, eu gosto de aprender mesmo. Convido as pessoas a lerem o meu artigo sobre aprendizado que eu botei lá no LinkedIn, que é um Muito negócio que eu bom. sou meio doente, assim. Fudido. A base para mim é entender muito bem alguns fundamentos, mais do que o conceito hypado da coisa. Então, se você quiser aprender sobre o conceito de growth propriamente dito, eu acho que tem um livro muito bom que é o Hacking Growth, do Chanelis, e aí vai ter o livro Traction, do Gabriel Weinberg, que ele ajuda a entender o mundo da aquisição ali. Beleza, isso já é um cheiro muito bom. Mas para mim a essência... Volta alguns passos. Para mim está sobre entender a essência do marketing. Então, por exemplo, quando as pessoas falam de copy hoje, copy, persuasão, não sei o quê, anúncio, blá, 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 várias técnicas de copy, tem muitas coisas modernas. Só que sabe uma coisa que tem também? Tem um livro do Cialdini dos anos 70 sobre esse negócio. Sobre os princípios, né? Sobre armas da persuasão que chama. Tudo de copy é baseado em 2 ou 3 grandes conceitos, livros, autores e tudo mais, que é lógico que a galera atualize e tal, mas bota a roupagem do YouTube, bota a roupagem do Facebook, do Instagram, bota a roupagem, às vezes, de um produto novo. Beleza. Se você volta no princípio da coisa, não muda desde os anos 70. Tipo, o que o cara escreveu lá, e ano retrasado, né, 2018, o Cialdini foi no RD Summit, eu conheci ele pessoalmente, para mim foi uma das coisas mais legais ali que a RD me proporcionou, foi isso. Porque, para mim, entender a base do negócio, cara, aí surgiu o TikTok. Aí daqui a pouco vai surgir não sei o quê, daqui a pouco vai surgir não sei o quê. A essência é a porcaria mesmo. E aí o que você tem que fazer, uma vez que você entendeu a essência, velho, você precisa de 1 hora para entender o TikTok. E aí você fala assim, opa, como que eu conecto este conceito mais moderno com esse fundamento bem feito? E é por isso que você vê que pessoas boas de qualquer assunto, mas vamos falar de marketing, growth, elas passam e elas têm projetos ou empresas completamente diferentes uma da outra e conseguem repetir um certo, né, entrega, sucesso. E elas conseguem, por exemplo, pegar desafios de empresas e tudo mais e muito rapidamente achar oportunidade. Por quê? Porque é genial? É porque tem uma bíblia na cabeça de coisas? Não, porque você sempre volta para o fundamento e fala assim, velho, você quer vender tal coisa e as pessoas têm medo de comprar essa coisa. Por que eles têm medo? Qual que é a grande objeção por trás do negócio? Qual que é o receio? E na Singu eu fiz isso. Eu perguntei, qual que era o seu medo quando você foi pedir na Singu a primeira vez? E aí a menina falou assim, eu tinha medo de ter uma desconhecida na minha casa, eu tinha medo de ter, enfim, a questão de biossegurança, né, do equipamento e tudo mais. Eu falei assim, beleza, princípios da persuasão do Cialdini. Um dos que eu mais gosto, de autoridade. Me juntei.
a gente é parceiro da Vogue, a gente faz a unha das modelos da Vogue. Legal. Você pode achar a Vogue super fútil, não tem problema. A Vogue é a maior empresa de moda aí do mundo, beleza. L'Occitane e várias outras marcas bizarras. A gente trouxe a Débora Seco, a gente saiu na mídia, né, com o trabalho da assessoria de imprensa. Beleza, fui criando essa autoridade. Ao mesmo tempo, prova social. Cara, começamos a coletar depoimento, colocar número, a gente já fez mais de 500 mil de pedidos. A gente tem tanto de nota, a gente tem depoimento tal, tal, tal. Então, quando a gente volta na essência do negócio, lá dos anos 70, que o desgraçado já escreveu e está escrito há muito tempo, você compra por R$ 30 a porcaria do livro, cara, tá lá. Então, eu não preciso ser um gênio quando eu escuto a menina falando que eu tenho medo de receber um desconhecido em casa. O que você faz? Cara, se eu passar uma credibilidade maior para ela, autoridade, prova social, blá, 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 tudo isso contribui. Cara, é por isso que os números explodem, sabe? E fora, né? Então eu focaria muito na essência ali. Ô, Mineiro, e fora o tanto de conteúdo bom, gratuito que tem na internet hoje em dia, né? Então, essa aí é a minha coisa, que assim, o Rafael Reis, eu acho que fala assim, velho, nego me paga porque tem preguiça de pesquisar, porque tudo que eu falo tá em algum lugar gratuito. É lógico que a experiência é um negócio que conta muito, sim, mas dinheiro hoje não pode ser uma desculpa para aprendizado. Sem dúvida. Cara, nós estamos vivendo a melhor época para quem gosta de aprender. É a pior pelo volume de informação, mas é a melhor. Tem tudo, velho. Você aprende a ser médico online. Não que você deveria fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas, de fato, você aprende muita coisa. Quantas lives simultâneas a gente não está tendo agora? De gente, né, muito boa, de gente que... Então, não pode ser uma desculpa. Só uma coisa, eu acho que em 1 minuto isso aí que eu ia te dizer. O Instagram vai cortar a gente. Mineiro, cara, daria para ficar a noite toda conversando aqui. Muito obrigado pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos, tal. Queria convocar a galera para tirar um print aqui e botar qual foi o grande aprendizado que teve essa noite com o Mineiro. Pá. E, Mineiro, você tem 1 minuto e 15 aí. A fala é tua, cara. Obrigado. Valeu, Renato. Bom, pessoal, se eu puder resumir assim, eu acho que entender o conceito de growth é importante, mas o processo, ou seja, como se faz isso de forma repetida é mais importante ainda, porque é mais importante ir na academia dia sim, dia não, com treino mais ou menos, do que ter um treino lindo na academia mais top da cidade e não aparecer lá, né? Então essa é a primeira coisa. E foca muito nos fundamentos, né? De persuasão, de análise, de marketing mesmo como um todo, de mercado, de concorrente. Cara, sabendo analisar essas coisas, as técnicas mais modernosas você aprende rapidinho, mas todas elas são chupinhadas dessas coisas que cara, estão aí, elas sobreviveram ao tempo, né? O fato de sobreviver, um livro sobreviver 30 anos e ainda ser consumido, alguma coisa está funcionando nele, né? Então eu focaria muito mais nisso e perder essa noia de tudo muito hypado e parar de dar tiro para tudo que é lado. Pronto, acabei. Fechamos. Muito bom.